Tudo bem, pessoal? E o versículo de hoje é Juízes capítulo 6, versículo 12, que nos diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pessoal, esse versículo ele vai nos dizer sobre Gideão. Gideão, ele na Bíblia, ele nunca se viu como um verdadeiro herói. Quando o anjo do Senhor o chamou de valente, ele mesmo assim ele se via como um pequeno, como uma pessoa de menor fragilidade na família dele. Ele se via sem força para lidar com qualquer situação que viesse à tona até ele. Mas foi justamente nesse detalhe, na fragilidade dele, na fraqueza dele, que Deus ele encontrou uma brecha. Ele encontrou uma brecha para revelar um poder que ele tinha oculto, só que ele ainda não sabia. A coragem de Gideão, ela vai nos dizer também que ela não nasceu do berço dele, não nasceu com confiança dele, do que ele é capaz, da força que ele tinha, que Deus sabia, mas ele ainda não conhecia, e ele mesmo assim ele achava que ele era fraco. A coragem de Gideão, ela vem com o tempo, que Deus vai mostrando para ele da força que ele tem, e assim ele vai tendo confiança, ele vai tendo convicção que Deus ele caminha na frente dele, caminha nos passos dele. O inimigo muitas das vezes ele era numeroso, ele era um exército, um inimigo de incontáveis gafanhotos, como vai dizer na Bíblia. Humanamente, a lógica ela diz também que milhares de soldados, ele pedia milhares de soldados, melhor dizendo, e Deus ele, no momento da Bíblia, ele vai agir de uma forma diferente na vida de Gideão, e ele reduz o exército de Gideão até restar apenas 300 homens de guerra. Não era sobre a quantidade, mas sobre a obediência que Deus estava falando para ele, sobre a fé que ele tinha que ter. O Senhor queria que Israel entendesse que a vitória não viria pela espada, mas pela mão de Deus, pela mão dele, de Deus. Gideão obedeceu, ele tremia, mas ele avançou, mesmo tendo medo. Com apenas 300, melhor dizendo, ele se dividiu em 3 grupos. Ele tocou trombetas, quebrou cântaros e levantou tochas. Um ato simples, mas carregado da autoridade de Deus. O exército inimigo, no momento ele vai cair em confusão, ele vai ficar confuso. Mas como assim está acontecendo isso? E ele acaba sendo derrotado sem que fosse necessário lutar da forma convencional pela espada. A estratégia divina de Deus ela prevalece sobre o humano. A coragem de Gideão ela vai nos ensinar que a gente não precisamos de grandes números para cumprir nossos propósitos, e que Deus procura, e o que Deus procura não é força, pessoal, demais, não é força do braço, mas corações sinceros, corações dispostos. Em cada batalha da vida ele continua chamando nós todos de valente, aqueles que se sentem pequenos, e quando a gente responde com fé, a gente acaba descobrindo que a vitória não está do tamanho do nosso recurso, mas do tamanho da vontade de Deus e do propósito dele. Assim como Gideão, a gente também somos convidados a confiar que Deus ele pode transformar nossa fraqueza em força, a escassez em milagre, e o pouco que a gente tem
coragem, uma coragem verdadeira. Não é a coragem, a falta de coragem, ela não é ausência de medo, mas ela vai nos trazer confiança em si mesmo e vai nos permitir que a gente ande adiante, firmes, confiantes do que Deus ele fará e sempre fez para conosco. Basta a gente ter fé. Esse versículo também ele vai nos dizer que, independente se a gente tiver um exército de 300, de 500, não importa o número, se a gente tiver apenas um lutando conosco, que essa pessoa que está sempre lutando conosco é Deus. É isso que a gente tem que entender. Esse é exatamente isso que Deus vai dizer, que Deus está nos dizendo. Não adianta a gente ter um exército do nosso lado, não adianta a gente ter uma multidão, mas na hora que a gente mais precisa, a única pessoa que estará ao nosso lado lutando, batalhando, vai ser sempre Deus. Então se lembre disso, se mantenham firmes, se mantenham na rocha, independente da situação que você estiver passando. Se lembre que é no momento de fraqueza, é no momento que você mais precisar, você sempre vai ter o leão da tribo de Judá lutando por você. Então continue mantendo essa fé e lembre-se desse versículo. Não se sinta pequeno, não, nunca, pois você é forte e você tem um rei, você tem um guerreiro, você tem alguém que jamais perdeu batalha. Então que você continue firme, lutando, batalhando, que Deus estará presente na sua vida.